bom. Tá sempre linda, mas sempre maravilhosa, doutora. Vamos lá. Gente, deixa eu me apresentar, né? Eu sou Laila Falcone, advogada, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e Proteção de Dados da OAB. Vim atender a um convite tão querido da doutora Stephanie Campos para a gente discutir um pouco, conversar um pouco. Boa noite, doutor Ralph de Andrade. Para a gente conversar um pouquinho sobre as mensalidades escolares. Nosso plano inicial, né, Stephanie, era falarmos sobre a liminar que suspendeu a lei que concedia esses descontos. Mas há alguns minutos, doutor Rogério de Oliveira, do órgão especial do nosso Tribunal de Justiça, cassou essas liminares, então a lei continua valendo e, de acordo com o entendimento dele, há uma presunção de constitucionalidade e deixou para decidir, né, quando o STF, que já tem uma ação direta de inconstitucionalidade tratando desse tema, acredito que ele vai preferir esperar a decisão do STF para tratar sobre a constitucionalidade ou não dessa lei estadual. Então, vamos partir daí. Você que manda, Stephanie, pode começar. Então, doutora, já que a revogação foi revogada, a suspensão foi suspensa, eu queria aproveitar para trazer uma questão que vem chegando muito para mim. Eu fiz uma live inicialmente, né, porque no dia a doutora também estava em outra live, comentando, explicando como deveria ser aplicado o desconto, deveria ser feito, mas algumas instituições de ensino, principalmente para a gente falar em segundo grau, mas para criança, eles estavam se recusando até então, a conceder o desconto, porque você já tem aquele desconto de adimplência, ou já tem algum desconto, e a gente sabe que pela legislação, pela forma com que foi proposto, isso não poderia ter acontecido, né? E aí as pessoas ficam assim, mas o que eu faço? Eu não estou conseguindo desconto, a instituição não quer me atender, diz que não vai dar o desconto, como proceder? E aí, como a doutora, ninguém melhor do que a doutora para falar sobre essa área de consumidor, né, de direitos, para esclarecer um pouco, porque tem muito recorrente informação de que, apesar da normativa, as instituições estão se recusando a conceder desconto para alunos que já têm algum desconto. Isso daí é um problema grave e depende até da lei. Eu vou, primeiramente, não precisa me chamar de doutora, Laila, tá ótimo. Essa questão dos descontos eu acho muito tormentosa. Primeiro porque eu tenho uma tendência a concordar com a manifestação das juízas, até de uma desembargadora colega com quem eu tive o prazer de dividir uma mesa de palestras. A última palestra da OAB de Niterói, eu dividi com ela a mesa, né? A doutora Regina Lúcia Passos. Ela deu uma decisão também concedendo desconto, falando sobre inconstitucionalidade, mas concedendo o desconto. Eu tenho uma tendência a concordar que existe, sim, inconstitucionalidade da lei. E inconstitucionalidade tanto formal quanto material. Né? Formal que está relacionada à inobservância de requisitos procedimentais para a elaboração daquela norma, né? E a material pela matéria que foi tratada. Literalmente, o assunto está sendo tratado, porque você sabe disso, a nossa Constituição, no artigo 22, salvo engano, inciso 1º, traz para a União a competência de tratar sobre direito civil. Então, mas a gente sabe que existem outras leis. Doutora Thaisa Falcone, minha sobrinha querida, que está fazendo direito na IBMEC, também está presente. Um beijo, meu amor. O que acontece? A gente tem essa inconstitucionalidade formal, a gente tem essa inconstitucionalidade material, mas a existência dessa lei não afasta a possibilidade de se rediscutir o contrato. A existência da lei ou a revogação dela, né, ou a declaração de inconstitucionalidade dela, não afasta uma possibilidade do contrato ser discutido, né, porque os contratos eles são muito diferentes. E você vai ver que, de acordo com cada faixa, com cada segmento da educação, os contratos têm que ser tratados de forma diferente. Como é que você vai tratar um contrato? É tão esquisito, gente, fazer uma live sem me ver. Eu tô vendo tudo parado, mas vamos lá. Se eu sair, você me fala, tá? Não, tá perfeito, vai. Estranho, mas vamos lá. Então, quer dizer, como é que você vai comparar o valor ou a revisão de um contrato de uma criança que está numa creche ou que está numa pré-escola com um adulto ou um adolescente que está numa faculdade que tem tanto a matéria, o conteúdo pedagógico pode ser transmitido por EAD, ainda que você ache um pouquinho de perda, mas pode ser transmitido. Como é que
vai ter prestação de serviço. Não tem prestação de serviço. Né? Pré-escola é a mesma coisa, uma criança na alfabetização. Às vezes eles não conseguem ficar jogando, que para eles é lazer. Imagina tentando aprender alguma coisa. Não, é muito difícil. É muito difícil. Bom, aí eu queria trazer para você, até para a gente conversar, que eu acho bem interessante esse assunto. Eu tenho visto muita gente se valendo de eu tenho o direito de renegociar e você tem o dever de renegociar comigo. Você já pensou nessa questão de renegociação? Já. Tem aqui um... Complicado, né? A gente tem um livro aqui de um professor da UERJ, é o Anderson Schreiber. Ele fala bastante sobre o dever de renegociação, atrelando esse dever à boa-fé objetiva, porque a gente sabe que a gente tem os deveres contratuais expressos, né, que decorrem da vontade das partes e da lei, e tem os deveres contratuais implícitos ou laterais, enfim, que decorrem do artigo 422 do CC, que fala em deveres de lealdade e de boa-fé objetiva. Então, esse dever viria da boa-fé objetiva. Mas veja bem, o dever de renegociação. Tá me ouvindo? Tá, agora tá ouvindo. Mas, ainda que exista um dever de renegociação, não existe uma sanção. E quando que esse dever estaria cumprido? Basta você oferecer uma proposta de acordo, o outro falar assim, não, eu não aceito, ou então eu aceito em outros termos, o dever de renegociação já estaria cumprido. Ele já deu a possibilidade de renegociar, não é? Então, eu acho o seguinte, tanto a renegociação quanto a revisão dos contratos, ele está muito mais ligado à ideia da preservação dos contratos. E essa preservação dos contratos tem que restabelecer o equilíbrio entre os prejuízos e as benesses das duas partes. Eu não vejo, por exemplo, essa lei que a gente está discutindo hoje, ela fala em parâmetros mínimos para concessão de desconto, né? Mas não falou em parâmetros máximos. Não falou sobre isso. Então, ele vai pegar aquele quadradinho e vai trazer a sua situação concreta para caber ali. Porque a gente tem que ver se o serviço educacional está sendo prestado. Se ele não estiver sendo prestado, é uma situação completamente diferente. Se ele estiver sendo prestado, tem que ver se ele está cumprindo o dever contratual dele, ou a função social daquele contrato, né? Se o conteúdo pedagógico está sendo disponibilizado para o aluno ou não. Se não estiver, ou tiver muito pouco, você pode trabalhar aí com outras margens de desconto, não é? É uma série de coisas. A gente fala sobre descontos em virtude da diminuição dos custos da escola, porque, Stephanie, você não concorda comigo que lá no início do ano, ou no final do ano passado, quando foi formado o preço para o ano letivo ou para a semestralidade, o fornecedor de serviços, ele fez uma previsão de quanto ele gastaria, ou seja, quanto ele teria com custos, e a isso ele somou, que ele pudesse estabelecer. E a isso ele somou a expectativa de lucro dele. Na verdade? Então, se ele tem uma diminuição de custos, ele precisa reequilibrar o contrato. Porque senão ele vai ter uma vantagem excessiva em relação ao consumidor. A mesma coisa o consumidor. Não é? O que você vê nessa lei que te chama a atenção? Eu penso muito nessa mesma linha. Quando eu até fiz a chamada inicialmente, que eu convidando a doutora, né, eu tinha feito uma chamada pelo Facebook, pessoal, eu falei, olha, é complicada a questão da constitucionalidade da lei. A primeira coisa que me chama a atenção, me entristece, é a gente precisar atropelar os procedimentos, a formalidade, o padrão, porque as pessoas não têm bom senso, né? O ideal seria que, nesse momento, a gente já tivesse uma cultura de negociação, a gente tivesse uma cultura, não aquele de cada um olhando para o céu, né? Cada um por si, Deus contra todos. Então, infelizmente, a gente acaba se agarrando em algo que a gente sabe que não está correto, para a gente que estudou 5 anos, fez pós, etc e tal, mas vendo o lado do consumidor, que está passando por um momento tão difícil, a gente acaba se agarrando ali, porque, infelizmente, mesmo com a lei, ainda assim, as instituições de ensino estavam se recusando a aplicar. E assim, estava tão absurdo, agora está um pouco melhor, que no início, Laila, as instituições de ensino estavam usando o Zoom gratuito e não queria conceder 50 centavos de desconto para o aluno. Foi o que você falou, são muitas situações. Por exemplo, o meu sobrinho, que é
meu afilhado, ele tem um grau de autismo, então não existe a menor possibilidade dele aprender nada online. Aí tem a creche que você falou, uma cliente minha também, a filha dela tem necessidade, tem uma dificuldade maior com o aprendizado, também precisa de uma intermediadora. Então, assim, da forma que foi apresentado o projeto, ele já não atendia bem, quer dizer, ele atendia, ele obrigava você a dar um desconto mínimo, não dava o máximo, mas obrigava a abertura das mesas de negociação, para ver se ali você conseguiria ter uma análise caso a caso. Em tese, se a gente tivesse o mínimo de bom senso, não precisaria de ninguém para te impor abrir uma mesa de negociação, né? E não acontece. Ele havia sido revogado e agora voltou. Mas a gente tem que ver o que vai ser feito, já que a gente agora não vai ter mais, né, a suspensão dessa... A gente vai continuar tendo obrigatoriedade das instituições de ensino, uma forma de fazer isso cumprir, porque é muito cansativo para a gente, principalmente para quem está na outra ponta, ser tudo para inglês ver, né, como a gente costuma dizer, porque na prática não acontece. As pessoas se animaram, comemoraram, e aí, não vem, e aí a instituição não dá, é complicado, você precisa conciliar. A gente entende a questão das escolas, a gente entende, mas na verdade quem está sendo mais prejudicado é o professor, porque quem está se virando para dar aula de casa é o professor na instituição de ensino. O professor está sendo compensado, então sim, são muitos pontos e dificilmente todo mundo, a gente quando senta, a gente dificilmente consegue parar e pensar assim, não, eu, Stephanie, vou pensar no professor que não está recebendo R$1 a mais, está se virando da casa dele para, às vezes, trabalhando o dobro para conseguir desenvolver uma aula, aquele professor que é mais antigo, que sequer tinha noção dessas questões. Então, assim, e a instituição de ensino, por outra vez, ela quer se garantir porque não sabe quantas pessoas mais ficaram inadimplentes. Resumo, ninguém tem segurança de nada. As instituições de ensino não estão acatando, as pessoas estão... Muita gente está dizendo assim, então vou deixar de pagar e eu vou jogar para o judiciário depois. E aí? Esse é um problema grave, porque o que acontece? Ninguém saiu beneficiado com essa situação, porque perde a escola, que está com um grau de inadimplência enorme, né, e continua tendo que pagar os professores, perde o aluno, porque deixou de ter ensino, você vê, já são 3 meses sem, vamos colocar uma criança com 10 anos fica 3 meses sem ter a possibilidade de aproveitar uma aula presencial, que para eles, assim, eu vejo como aula virtual, minha filha fica ali umas 5, 6 horas assistindo aula todo dia. Se ela absorver alguma coisa ali, 10 minutos é o máximo. Porque depois de 10 minutos dela assistindo aula, ela já está olhando para outro lado, já está indo para a cozinha buscar uma água, já está fazendo alguma coisa e já não está absorvendo. Eu acho que a gente, né, Stephanie, quando faz EAD, dá 1h30, 2 horas, a gente já dá uma pausa para respirar e fica ali. E não está acostumado a lidar. A criança não está acostumada a lidar com essa ferramenta. Mas um negócio interessante também, que eu acho que você tocou nesse ponto, é o seguinte: como é que ficam os contratos em que já havia um desconto concedido? A lei fala que eles não podem desconsiderar esse desconto, não é? Aliás, não pode. Segundo a lei, eles têm que dar o desconto em cima do valor real pago, não podendo suspender nem revogar nenhum tipo de desconto em bolsa. Eles estão se recusando a dar o desconto. Mas se você parar para pensar, o que é isso? Eu acredito também que, nesse caso, quando a instituição de ensino diz assim, eu não tenho que dar mais desconto porque você já tem X de desconto, isso, para mim, é uma violação à boa-fé, no sentido de venir e contra facto próprio. Entendeu? Sim. Porque o que acontece? Já reconheceu a vulnerabilidade financeira daquela mãe, daquele pai, daquela criança e concedeu desconto no início do ano, quando estava tudo normal, temperatura e pressão. Agora, no meio de uma pandemia, mais importante e mais vulnerável está aquela família. Aí você não vai conceder o desconto? Exatamente. E assim, tudo existe uma finalidade, né? Para tudo existe uma finalidade, principalmente na nossa área. Então, assim, qual é o objetivo, o fim, qual foi a razão, qual foi o motivo de se pensar num projeto de lei que obrigasse as instituições a considerem desconto? É porque é todo mundo muito bonzinho? Não, é porque existe uma situação excepcional mundial na qual as pessoas empobreceram. Por que empobreceram? Muitos perderam os empregos, outros tiveram os contratos de trabalho suspenso,
outros tiveram redução da carga horária com a redução do salário, enfim. E aí, não é porque eu tive um desconto, ou seja, eu já tinha uma situação ruim lá atrás quando eu botei meu filho na escola. Agora a minha situação está pior. Aí porque lá atrás eu tive um desconto, agora que eu preciso mais do que nunca, você não me dá? Então qual é a finalidade? É o que eu te falei, é cansativo e as pessoas começam a desacreditar quando a gente fala em lei, fazer o certo. E a gente tem brigado tanto para mudar a cultura das pessoas. Eu digo pessoas físicas e jurídicas na empresa, mas é muito difícil, porque na prática é triste ver que as pessoas não querem ser humanas, elas não querem melhorar. Elas não querem evoluir. A gente fala do judiciário, que os processos são lentos. Agora seria um excelente momento, uma excelente oportunidade para que as pessoas aprendessem, se aprofundassem na mediação, na conciliação e fizessem. E não é o contrário, é cada um por si, Deus contra todos. E é complicado, né? Quer dizer, a pessoa já decidiu o que ela quer, ou a escola já decidiu o que ela quer, ou a faculdade decidiu o que ela quer. E, na verdade, o que a gente está vendo, eu tenho essa sensação, é que, assim, estão fazendo pouco caso da justiça e, tipo assim, dane-se, depois a gente sobrecarrega o judiciário. Deixa os pais se virarem, irem para a defensoria pública, deixa os alunos se virarem, e vão ser 300 ações, sabe? E eu acho isso muito desumano, porque existe toda uma questão por trás psicológica de quem está com problema financeiro em casa. O doutor Rafa colocou aqui, os professores estão sobrecarregados e os pais também. Porque, não obstante, você tem que trabalhar, você tem o risco de adoecer, ou você fazer o seu home office, você tem que acompanhar o seu filho na aula, você tem que acompanhar os e-mails. Então, assim, você já tem toda uma situação em que está todo mundo no limite. O número de pessoas sofrendo de transtornos emocionais, psicológicos e psiquiátricos já é muito grande. Se você jogar essa incerteza mais para frente, as pessoas agora precisam comer. Então, assim, eu acho muito complicado. Fiquei muito feliz, né, da gente saber agora à tarde que não teve mais, que cancelaram, que ia suspender. Mas eu queria ver o que a gente consegue orientar as pessoas para que elas efetivamente tenham esse direito. Para que elas consigam chegar na escola e conversar ou ajuizar, o que elas conseguem fazer. O que acontece? Uma coisa que me causa, né, estranheza, porque eu até fiz a intermediação para desconto de uma pessoa muito próxima a mim, porque a pessoa estava numa situação muito grave financeira, o pai, né, responsável financeiramente por aquela família, estava internado com Covid-19, sem poder trabalhar, a mãe era do lar, e a criança não era muito pequena para a educação virtual. Enfim, eu liguei para a escola para tentar conversar. A primeira coisa que falou: senhora, não tem nenhuma lei que me obrigue a diminuir o valor. A lei não está em vigor. Aí eu falei assim: como não? Existe a possibilidade de fazer a revisão contratual, sim. A gente pode fazer uma renegociação na esfera extracontratual, né, e resolver entre nós, através da manifestação de vontade das partes envolvidas nesse contrato, como é que a gente vai ficar daqui para frente ou durante um período, enquanto durar os efeitos da pandemia e do isolamento, da impossibilidade de se frequentar presencialmente a escola, ou a gente pode ir para o Poder Judiciário. Você não se esqueça que você também vai ter que pagar advogado, e se eu ganhar, você vai pagar a sucumbência. Então, eu acho que é mais interessante para todos nós trazermos isso financeiramente, botar no papel e conceder um desconto, ainda que seja pelo período de 4, 5 meses. Depois a gente vê como é que vai ficar. Entendeu? Exatamente. As pessoas se esquecem o seguinte: existe uma lei tratando desse assunto, sim, e essa lei está em vigor desde 90, que é o Código de Defesa do Consumidor, que fala expressamente sobre o reequilíbrio de contrato no artigo 6º, inciso 5º, segunda parte. Ele fala justamente, e ele não exige que para esse reequilíbrio contratual, para essa revisão das cláusulas contratuais, precise de um fato extraordinário. Basta que ele seja superveniente e desequilibre a base do contrato, né, a base econômica do contrato. Então, quer dizer, com base nisso, já é possível entrar com uma ação na justiça, claro, trazendo em termos bem leigos, que eu não sei se tem só advogados aqui. Então, é possível entrar na justiça ou ajuizar uma demanda buscando a revisão contratual. Só que o que acontece? As partes, os dois lados, perdem a oportunidade de decidir sobre aquele caso concreto que afeta diretamente a elas. A gente transfere para o Estado juiz o poder de decidir quanto eu vou pagar e a escola quanto ela vai receber. Então, a gente tem uma seara muito nebulosa, porque a gente não sabe o que vai sair dali daquela decisão, não é? Então, explicando isso dessa forma,
eu consegui um desconto bastante considerável para essa pessoa, fazendo entender, mas a postura da escola foi lamentável, para dizer o mínimo, foi lamentável, né? Mas o que a gente tem além disso? A gente tem essa lei que voltou a produzir efeitos a partir dessa liminar, a partir da decisão do órgão especial aqui do nosso Tribunal de Justiça. A gente tinha dois artigos interessantes que estavam no RJET, né, na lei 14.010, tratando sobre a onerosidade excessiva, trazendo um balizamento para esse período de transição. Seria um balizamento transitório, mas que ia pelo menos trazer segurança jurídica. Podia não ser a melhor coisa do mundo, mas traria alguma segurança jurídica. Infelizmente, foi vetado pelo Bolsonaro, né? Não sei se o Congresso vai passar por cima do veto ou não vai, mas que está vetado, está. Existe também um projeto de lei, eu acho que é o 1163, de uma lei federal tratando no mesmo assunto de desconto de mensalidades escolares. Então, se essa lei for aprovada, se esse projeto de lei for aprovado e virar lei, a questão da inconstitucionalidade formal acabou, porque é uma lei da União, e da material também, porque a União pode tratar desse assunto, né? Então a gente passa aí por cima de competência e também da questão da parte material, que vai falar da livre iniciativa, aquela questão toda a única coisa que a gente pode discutir é isso que eu quero dizer. A gente pode tratar de livre iniciativa, a gente pode tratar disso, falar em eventualmente alguma inconstitucionalidade material, mas a gente está vivendo num período tão extraordinário, eu não sei se vão tratar assim, não sei como é que isso vai ficar, eu não tenho segurança para te dizer se eu acho que essa lei vai ficar ou não vai. Mas a gente tem o Código de Defesa do Consumidor para as relações de consumo e tem o Código Civil para as relações paritárias, para as relações entre iguais, né? Em que não há vulnerabilidade do consumidor. A gente tem lá, para fins de resolução de contrato, né? Tem o 478, que traz a teoria da imprevisão, tem o 317, que é ótimo para tratar de revisão. Ele fala expressamente sobre revisão, e um dos requisitos do 317 seria um benefício exasperado, enfim, um benefício grande para uma das partes. Mas esse requisito, as jornadas de direito civil já tem um enunciado que esse requisito é acidental. Ele pode ocorrer ou não. Então, quer dizer, a gente tem parâmetros legais para tratar desse assunto independente da lei estadual, independente da lei federal, seja a lei federal em relação a mensalidades escolares ou a lei federal do RJET, né, que é a 14.010. Eu não vejo grandes problemas, eu vejo muita gente discutindo sobre, meu Deus, e agora não tem regulamentação? Tem regulamentação, sim. Tem regulamentação, a gente só tem que saber que cada caso, a gente não tem como colocar a questão dos descontos das mensalidades escolares numa caixinha. Cada caso é um caso, cada caso tem que ser analisado de per si. Será que aquele pai, aquela mãe foi afetado, sofreu os impactos da pandemia, os impactos financeiros da pandemia? Se sofreu, a gente pode falar eventualmente de onerosidade excessiva relacionado à diminuição da capacidade financeira do pai ou da mãe, né? Agora, se não sofreu, esse ponto a gente não pode tratar, a gente vai ter um obstáculo, não teve prejuízo. Mas a gente pode falar sobre a prestação de serviço do fornecedor, que ele não está fornecendo serviço presencial, né? Porque não pode, não é porque não quer, ele não pode, ok, mas ele pode e deve oferecer de forma alternativa se ele quiser fazer jus à contraprestação, que é o pagamento. Então, exatamente. Várias perspectivas, a gente tem vários pontos que a gente pode analisar para chegar
tem como a gente afastar do Poder Judiciário o dever de analisar essa demanda, que pode ser trazida a qualquer momento. Eu vi duas coisas, são as duas situações que eu tenho. Uma é, por que do desespero das pessoas quando suspendeu, acabou, agora eu não tenho mais o que regular? Na verdade, não é bem não ter mais o que regular. É que, infelizmente ou felizmente, dependendo, falando de forma bem popular, né, de cabeça de juiz é muito complicado. Eu vi dois casos em São Paulo, um que uma juíza, ou seja, a gente sabe que juiz ainda não teve impacto econômico decorrente da pandemia, conseguiu desconto via judicial por uma das escolas mais caras de São Paulo para o filho dela. Em compensação, uma família classe média baixa não conseguiu. Então, isso traz muita insegurança. Por quê? Porque cada juiz tem o seu sentimento próprio. Por mais que ele vá pegar a lei, ele vai ter fundamentos legais para dizer se acha que caberia ou não. E isso dá muito nervoso nas pessoas, porque aí fica, eu vou entrar. Aí, Defensoria Pública, nesse momento, o fórum está fechado. Vou ter que contratar um advogado? Como é que eu vou pagar esse advogado? Porque eu já não tenho dinheiro. E se eu falar para ele que alguma coisa que eu ganhar no final, e se eu não conseguir a decisão? Aí eu tenho duas questões, o advogado mais a escola que eu não consegui. Então, a primeira coisa que gera nas pessoas é que quando não tem uma lei que obrigue, né, como a escola, a própria instituições falam, não tem nenhuma lei que me obrigue. Eu escutei isso várias vezes, porque vários amigos me ligaram desesperadas, e a gente escuta isso. Me obriga, não tem lei que me obrigue, enfim. E ainda quando sai a aprovação, o pessoal ainda fica enrolando, como ao meu ver, foi o que as pessoas estavam fazendo, enrolando para ver se saía essa liminar, para não ter que conceder o direito. Então esse é o primeiro ponto, né? Trazendo para a realidade, porque a gente tem um mundo muito bonito, eu acho o direito lindo, mas infelizmente tudo em que envolve o ser humano é ruim, então a gente sempre arranja um jeito, né, de deturpar o negócio. Então, esse é o primeiro ponto prático, né, que a gente sente. E a gente não pode, por mais que a gente seja advogado, a gente não queira admitir isso, porque é doído, é a nossa pessoa, a gente briga por um ideal, mas na prática é o que a gente vê. Então, essa coisa de decisões muito ambíguas, isso traz muita dúvida para quem vai entrar, porque é uma coisa muito emergencial e não consegue eliminar. Vai ficar 30 dias para outra parte ouvir, no final acabou a pandemia, você não conseguiu ter julgado e uma eventual retroatividade. Esse é um ponto. E o outro ponto é que as pessoas agora têm perguntado assim, a lei não tem mais a liminar que suspendeu a obrigatoriedade de conceder o desconto. Como eu ajo se a instituição de ensino negar? O que eu faço? Eu ignoro que existe a legislação e entro direto na revisional do contrato, eu peço que seja cumprida a lei, porque eles sequer estão abrindo a mesa de negociação, as pessoas estão sem saber como proceder em relação à lei. Tem a lei, mas aí agora a instituição não quer seguir a lei. O que eu faço? O que você acha melhor? O caminho melhor para ser adotado? Olha, um ponto bom da lei que eu achei, assim, honestamente, eu achei a lei bastante falha. Eu achei ela insuficiente para lidar com essa gama de situações que nós temos. E ela acabou trazendo um formato que pode gerar confusão para quem precisa de mais ou menos desconto. Então, não tem que trazer um tabelamento. Isso aí tem que ser visto caso a caso. Mas ela trouxe um ponto que é muito legal. E se essa lei ficar, vai ser bom. Por quê? Porque ela obriga a formação das mesas de negociação. Então, ainda que a instituição diga, não vou te conceder desconto nenhum, ou vou te conceder só o percentual legal, independente da resposta, a escola está obrigada a te ouvir, que é a maior dificuldade que eu vejo hoje. A escola parar para ouvir o pai, a mãe, né, o responsável financeiro por aquele contrato de ensino. O que acontece? Se você não conseguir a negociação com a empresa, com a escola, você tentou fazer uma renegociação, tentou ajustar as bases do contrato, não conseguiu, não tem outra solução. Você pode tentar buscar uma sessão de mediação, que é uma maneira alternativa de solução de conflito, né, tirando do judiciário, fazendo uma mediação extrajudicial, que eu estou fazendo menção. Na extrajudicial, eles podem ir, eles podem não ir, eles podem simplesmente ir lá e falar, não quero.
Se você não conseguir nessas, não tem outro caminho. A gente vai ter que buscar a tutela do Estado juiz, porque a gente entregou parte das nossas liberdades para o Estado para que ele solucionasse, né, no Poder Judiciário, para que ele solucionasse questões que a gente não conseguiu resolver sozinho. Então, a gente entrega para o juiz o poder de decidir aquela relação entre particulares. Não tem outro caminho. Aí você vê o seguinte, o que a gente tem no contrato de ensino? A gente tem um contrato de trato sucessivo, né? Ele se prolonga no tempo, é um contrato de trato sucessivo. Então a gente vê que a gente tem a ocorrência de um fato superveniente, que alterou a base do contrato, que são as questões relacionadas aos efeitos da pandemia. São fatos supervenientes e nem precisa ser nem extraordinário e nem imprevisível, basta que seja um fato superveniente que altere a base do contrato. Dando um exemplo, a mãe ou o pai são profissionais autônomos e estão impedidos de trabalhar, de exercer sua atividade, porque essa atividade não está dentre aquelas que estão autorizadas, né? Então, você vê uma diminuição drástica na capacidade financeira. Isso também desequilibra o contrato. Então, a gente vê que a lei permite que você busque esse reequilíbrio como uma forma de preservar o contrato. Agora, se por alguma razão você não quiser preservar o contrato, você simplesmente quiser finalizar o contrato, a lei também te dá essa possibilidade, e dentro do contexto de pandemia, nem multa por isso, nem perdas e danos, nem nada, você vai ter que pagar. Então, o momento de se pensar o que fazer é agora. É agora. Vamos começar a ver o que é melhor para cada um, mas é possível. Eu acho que primeiro tem que buscar a renegociação. Na esfera extrajudicial não conseguiu, vai para a judicial. É um único caminho. Carol Cigano. Carol, mentira, eu tô sem óculos, Carol Ficarina. O Salesiano Santa Rosa respondeu que suspendeu a negociação conosco, dizendo seguir a lei quando entrou a liminar cancelando o direito ao desconto. Tá vendo? A primeira coisa que as instituições fizeram foi isso, tá vendo? Já cancelou a negociação, quer dizer, suspendeu a negociação. Né? Eu estou passando aqui que estava travado para ver se tinha mais alguma pergunta. Acho que é Juninho, está falando o seguinte: concordo, doutora, a modalidade de ensino que está no meu contrato atual não é a mesma que eu estou tendo agora. A qualidade do ensino está bem inferior. Sim, agora eu tenho visto umas questões trazendo o seguinte: não, eu vou simplesmente cancelar esse contrato porque eu não quero a modalidade por EAD, eu não quero a virtual, eu queria a presencial. Tudo bem, mas tem que ter sempre em mente que a presencial não está sendo oferecida porque eles não podem, não porque eles não querem. Eles estão trazendo uma forma alternativa, né, de prestação de serviço. Se ela não está servindo para você, por exemplo, se é uma pós-graduação, se é uma coisa que ele poderia utilizar bem e não quer, ele pode simplesmente cancelar o contrato, né, manifestar a vontade pelo rompimento do vínculo contratual e não vai incidir multa, não vai incidir nada, porque ele vai se valer das regras do Código Civil, né, não mais do Código de Defesa do Consumidor, porque o Código de Defesa do Consumidor ele não prevê esse tipo de situação em que ele não pode prestar, em que o fornecedor não pode prestar o serviço. Então a gente usa o diálogo das fontes, vai para o Código Civil para tratar caso de resolução de contrato. Tá vendo mais alguma coisa aí? Porque o meu aqui está congelado. Sim. O Barra falou, agora o Colégio Salesiano terá que conceder o desconto, exatamente. Fiz uma pergunta que tem uma relação indireta, mas eu queria saber sua opinião, acho que até bem mais pessoal. Nós tivemos o prazer, até foi a sua comissão que trouxe, o doutor Marcos de Sala, não consigo falar de Sônia, não consigo falar sobre o nome dele certo, eu não me permito. De Sônia, falando sobre a questão do dano moral, né, do desvio produtivo
consumidor. E aí me veio o seguinte pensamento. Vamos lá, a gente tem agora a legislação que não está mais suspensa. Então, as instituições de ensino são obrigadas a, ao menos, abrir as mesas de negociação. Uma vez que não sejam abertas essas mesas de negociação, além da revisão contratual, você vê a possibilidade de um pedido do dano moral? Pelo desgaste que você tinha uma legislação que obrigava, né, que obriga as instituições a, ao menos, abrirem uma frente de negociação, e essa frente de negociação não se realiza, por exemplo, nas escolas a gente tem o ano, né, não tem jeito, e aí a gente fica mais fácil de vislumbrar, mas, por exemplo, numa faculdade, você tem um semestre, tem gente que queria suspender, por exemplo, o semestre para só retomar quando pudesse voltar à modalidade presencial. Mas as instituições não estão deixando isso acontecer, tá? Estácio, Rio de Janeiro, tem gente que faz o curso, que estava fazendo curso de educação física, falou, olha, é um curso que ele tem muita parte prática, assim como tem odonto, assim como é medicina, tem cursos que é muito complicado você realmente fazer online. E os alunos estavam querendo interromper o semestre. Por quê? Porque estava todo mundo passando informação um para o outro, então alguns alunos ficaram com receio de ter o diploma queimado, porque, enfim, teve um semestre ruim. E estavam procurando a instituição no seguinte sentido, olha, mas é o seguinte, a gente interrompe esse contrato, né, falando não interromper no sentido do direito, né, suspende esse contrato e retoma isso quando voltar a poder ser presencial. Então, vamos fazer isso aí. E aí a faculdade, a instituição, né, a universidade disse que não, porque eles estão oferecendo online. Quer, não quer, vai para a justiça. E você acha que será possível? Porque assim, o que eu fico pensando, a gente está pensando já num novo normal, né? Eu queria muito acreditar que a gente sairia disso tudo melhor. Infelizmente não é isso que eu tenho visto na maior parte das pessoas. Eu acho que tinha que ter algo severo, sabe? Sobre as instituições, sobre as empresas, sobre as escolas, de forma geral, não só de ensino. Mas que nesse momento estão se aproveitando da posição que tem para meio que subjugar, né, o consumidor. E aí, hoje, nesse momento, eu vislumbro através do dano moral nessa esfera. Queria saber a sua opinião sobre isso. Só para começar, essa questão da supremacia, né, dessa força que o fornecedor tem, isso é tão antigo que gerou as normas de consumo, porque é justamente por reconhecer a vulnerabilidade do consumidor face ao fornecedor que foi realizada todo um estudo, foi feita a elaboração de um projeto de lei que veio a ser o nosso Código de Defesa do Consumidor, que traz medidas protetivas, reconhecendo a vulnerabilidade ali para tentar um equilíbrio entre partes desiguais, né? Uma harmonização entre partes desiguais. Então, esse poderio, essa força imposta a nós consumidores, a gente vai, infelizmente, por um longo tempo, enquanto a gente não tiver uma atuação do Estado e até do Poder Judiciário bastante efetiva e eficaz para que o fornecedor pense duas vezes antes de usar esse tipo de conduta com o fornecedor, a gente ainda vai presenciar. A questão do dano moral é a seguinte, vou fazer aqui uma divisão rapidinha com você, que já são 6h40. A gente fala muito rápido. Para fazer uma diferenciaçãozinha rápida com você, né? A gente tem o nosso dano moral, que é o dano moral tradicional, que você conhece, né? Que é a lesão ao direito da personalidade. Ele é chamado de dano moral estrito sensu, que ele está vinculado a isso. E tem o dano moral lato sensu, que é o dano moral que dá ensejo ao dano existencial, que é esse da teoria do desvio dos recursos produtivos do consumidor, do Marcos Dessoni, que você falou. Essa questão é interessante, porque o bem jurídico tutelado não é mais um direito da personalidade, quer dizer, é um direito da personalidade, mas é o tempo. E não o tempo livre, nem o tempo útil, mas o tempo vital. Aquele tempo que a gente não mede por segundos, por horas, aquele tempo da sua vida. Aquele tempo da sua vida que não vai voltar. Dando um exemplo, eu estou aqui fazendo uma live com você agora, né? Se eu deixei de fazer aqui uma petição inicial para entrar na sua live, esse tempo que eu estou usando com a sua live nunca vai voltar. Eu vou sempre deslocar no tempo as atividades que eu deixei de praticar. Né? Então, se eu fizer depois que eu acabar com você, o que eu ia fazer depois que a live acabasse, eu já não vou poder fazer. Eu vou ter que deslocar também e assim sucessivamente. E como a gente tem um tempo de vida finito, e isso o Dr. Marcos trata com maestria, aliás, essa teoria dele é genial, a gente não recupera, a gente não tem como ter de volta esse tempo. Então, a gente tem que dar o valor devido a ele. Né? Então, o que eu acredito que você esteja me falando é o seguinte,
abre, né? Ou não abre a mesa de negociação. Aí você fica ligando, tentando marcar, tentando ver, tentando se é possível. E a teoria do desvio produtivo, ele pressupõe que o fornecedor deixe de praticar um ato que ele deveria praticar. Então, quer dizer, a lei obriga as instituições de ensino a abrirem mesas de negociação. Ele não abre. E você tem que ficar ligando, perdendo seu tempo, ligando, indo lá, dependendo o que for. A partir do momento que eles deixam de fazer aquilo que deveriam fazer e você gasta o seu tempo para tentar uma solução, começa a nascer o desvio dos recursos produtivos. Você deixa de empregar as suas habilidades naquilo que é interessante para você, ainda que seja o ócio, ainda que seja deitar para ver televisão, porque lazer também é importante para nós. Aí, esse dano existencial pode ser indenizável. E eu entendo até que o dano existencial é cumulável com o dano moral estrito sensu, que é aquele da responsabilidade já conhecido, né? Eu, geralmente, quando eu peço o dano moral e o dano moral em decorrência dos desvios produtivos, do desvio dos recursos produtivos do consumidor, porque eu acho justamente isso. Uma coisa, outra coisa, no bom português, né? E, infelizmente, o que as instituições não entendem, de uma forma geral, é que foi o que você falou lá no começo da live para quem chegou depois. O contrato, ele tem aquelas obrigações principais, mas você tem os deveres anexos ali, né? Você tem aquelas obrigações que elas são implícitas. Então, a má prestação na continuidade do serviço, quer dizer, não, eu estou te dando, olha só, você contratou aula, eu estou te dando aula. Não pode ser presencial, estou te dando online. Não é só isso, né? Há muito mais num contrato. A gente sabe que existe a liberdade de contratar, né? A contratação é um ato de liberdade entre as partes, mas uma vez contratado, nós temos obrigações principais e acessórias. Então, talvez essa conscientização esteja faltando para quem está na outra ponta. E também, infelizmente, acho que muitas vezes a gente acaba se faltando, e no caso de quem assim deseja, né, de que a justiça vai demorar, vai ficar para frente, vai ficar para depois da pandemia, e enfim. E aí acaba que a gente acaba tendo um desdobramento muito pior, né? Porque vai superlotar o judiciário de ações no mesmo sentido. A gente algo que seria 5 anos ainda tratando de Covid. A Covid não vai acabar agora. Ainda que a doença seja erradicada no mundo, a gente ainda vai falar de Covid no judiciário por 4, 5 anos ou mais. Não é? Exatamente. Então, nós, advogados, temos que estar preparados para tudo isso. E o consumidor, né, e a gente está falando agora de consumidor, né, relacionado à instituição de ensino, eles têm que ter a noção de que a consultoria ou assessoria de um advogado na fase extrajudicial ou o advogado na parte judicial é importantíssimo. Por quê? Porque nós fomos preparados para lidar com os instrumentos que estão aí disponíveis na lei. Então, a gente vai saber manejar aquilo dali de uma forma a comprovar devidamente os prejuízos que ele teve, comprovar devidamente o direito que ele afirma ser titular, né? Coisa que, às vezes, infelizmente, em razão das ondas de acesso à justiça, como ordem jurídica justa, aquele negócio todo, nós temos os juizados especiais em que até 20 salários mínimos você não precisa, é faculdade, estar ou não acompanhado de advogado. No entanto, você imagina um pai, uma mãe que não tem formação em direito vai pedir a revisão contratual sem apresentar, porque ela vai falar, olha só, pode ser o que for, eu sou camelô ou eu sou médica de consultório e não podia atender, porque não estava podendo, ficou sem poder um bom tempo, e em cima disso eu sofri prejuízos. Tá, quais? O juiz vai perguntar quais prejuízos você sofreu, cadê a prova? Se você não produzir a prova, é improcedência. Você vai perder, né? Vai ter o seu pedido negado, não porque você não tinha direito. Você tinha, mas não soube exercer de maneira eficaz. Então, essa visão da necessidade da atuação daquele que tem a capacidade, tem a habilidade específica para te auxiliar ou te representar, dependendo de onde você for, nas questões jurídicas, é essencial. Até para você ter sucesso ou ter mais sucesso nas suas demandas extra ou judiciais. Nesse momento, aliás, e agora, como você disse, por um bom tempo, a figura do advogado sempre foi indispensável à manutenção da justiça, e agora mais do que nunca, até por conta de todas essas oscilações, alterações, as pessoas às vezes acham que
tem um direito, quando você acha esse direito já mudou, já não é mais aquele, já é outro, e enfim. Então, agora mais do que nunca e por um bom tempo, ainda que seja na esfera extrajudicial de conciliação, ambas as partes aí, para as instituições de ensino é mais fácil, normalmente eles já têm o jurídico mesmo, né? Mas é necessário que tenha um advogado para saber intermediar o que pode ser feito, porque senão você vai muito certo e acaba dando um tiro no pé, que foi o que você falou. Você tem um direito, mas você não soube exercer o direito. Às vezes você não sabe nem fazer o pedido, né? O juiz está distrito ali a julgar dentro do que é apresentado, dentro do que é pedido, e enfim, muito complexo. Mas a gente está aqui quase chegando no finalzinho, né? Está encerrando aqui o nosso tempo. Eu queria saber exatamente se alguém tem perguntas para fazer para a doutora Laila. E se quiser, deixa eu subir aqui, que tem hora que trava aqui, tá vendo? Boa noite, eu estou vendo aqui. Agora eu consegui mexer em algumas coisas. Doutor Ralph, já falei, né? Diretor tesoureiro da nossa OAB, é um prazer, doutor Ralph, estar com a gente. Doutora Adalto, presente. Doutora Eliana Barbosa, amiga, querida, presidente da Comissão de Violência Doméstica. E agora o meu travou de novo, então, pessoal, quem estiver aí, um prazer, muito obrigada por estar com a gente, mas o meu sinal está péssimo hoje, apesar de que eu nunca tive problema aqui no meu escritório, menina, com sinal. Mas tem dia que é assim, é o que o doutor Adalto está falando, que ele está falando para os clientes dele ingressarem com a ação logo para as instituições que estão se recusando, porque não dá para contar com o bom senso. A gente tem escutado muito isso. E, basicamente, se o pessoal não tiver dúvida, eu acho que o recado principal era esse, para as pessoas entenderem que elas têm direito, ainda que tivesse sido mantida, né, hoje mesmo, que caiu o que impedia, que mandava suspender a lei, e acabou que se voltou atrás. Enfim, a gente tem aí a previsão, saiu a portaria do MEC, né, Laila, até o final do ano, as instituições federais nível superior já estão autorizadas a levar as aulas online até o final do ano, então uma situação que não vai, esse ano vai ser assim, a gente não tem como agora ser diferente, então é hora foi o que você falou, hora de pensar e agir agora. Você já sabe que não tem a suspensão, a lei continua valendo, então já procura a instituição. Se a instituição se recusar, não está dando, não está querendo negociar, e assim, você precisa resolver, vai para a via judicial, vai para a mediação, mas o importante é que procure, né, que vocês procurem seus direitos. Eu particularmente fui adepta de que eu acho que esse ano letivo tinha que ser cancelado, eu acho desumano. Com as nossas crianças, essa pressão em cima de muitas. Eu faço pedagogia social pela UF, né? Eu estou fazendo suspensão na UF. E a gente tem os pedagogos sociais lá têm uma rede de atendimento e está gerando uma ansiedade muito grande, principalmente para quem já está ali no segundo grau, né? Não acho que nem se fala mais segundo grau, né? Ensino médio. Ensino médio. Eu tô velha, né, gente? Enfim. Muito ultrapassadas, Stephanie. Mas é ensino médio. Mas, enfim, aqui o Bruno Costa. E como ficam as instituições de ensino fundamental e médio? É a mesma coisa, né, Laila? Todas as instituições de ensino voltam, a partir desse momento, a serem obrigadas a abrir as mesas de negociação, né? Não tem diferença. Exatamente. Mas, olha, independente da lei, independente de qualquer coisa, percebam que o direito à revisão contratual ele existe, ele decorre do artigo 6º, inciso 5º do Código de Defesa do Consumidor, só que para isso você tem que comprovar o seu prejuízo efetivo, tá? Ou a não prestação ou a precária prestação do serviço pelo fornecedor. Porque veja bem, o MEC autorizou que o serviço educacional fosse prestado na modalidade virtual, porque era a única maneira possível, mas em nenhum momento ele disse que poderia haver perda de conteúdo. A existência de perda de conteúdo pedagógico pode ser trazido como uma forma de maior concessão de desconto. Então, a gente tem aí a questão de reequilíbrio da base do contrato relacionada aos custos operacionais da escola, que provavelmente diminuíram, e para isso você tem que requerer a apresentação da planilha de custos que a escola trazia antes da pandemia e agora com a pandemia, para que o juiz possa fazer uma valoração, né? Aliás, você sabe de onde que vem esse percentual de 30% que está na legislação? Eu fiz uma análise sobre a margem consignável, não sei se tem ligação com o direito bancário, área bancária, tem não? Eu acho que não. Eu fiquei sabendo que lá no início
Uma escola em São Paulo, uma escola grande de São Paulo, abriu as contas para demonstrar que ela só poderia dar de desconto 30%, porque foi essa a queda de custos ordinários que ela teve. Então, isso eu ouvi, eu não vi, tá? Eu vi um professor, até da Bahia, falando sobre isso. Ele fez menção a uma série de coisas, mas foi uma live não gravada, então eu não pude nem... Ele falou o número do processo do TJ de São Paulo, mas eu não tinha como anotar, e a live não ficou gravada. Eu falei, deixa pra lá. Mas me falaram que foi isso, que foi uma contraposição feita por uma escola e que foi concedido justamente um percentual de 30%, e a partir daí, então, levaram esse percentual como base de cálculo para as normativas. Mas aí, então, vamos lá. Ele vai ter que comprovar se o serviço está sendo prestado, se esse serviço está sendo prestado de forma parcial ou integral ou de nenhuma forma. Se for parcial, tem que fazer algum tipo de demonstração. E também, agora pelo viés do consumidor, tem que demonstrar os impactos que a pandemia, né, que os efeitos da pandemia trouxeram para a sua atividade econômica, ou seja, para a vida financeira da sua entidade familiar. Demonstrados isso, o percentual ele pode ser alterado, porque às vezes o responsável financeiro da criança consegue demonstrar somente o impacto financeiro que ele sofreu, mas não consegue demonstrar nada em relação à escola. Então pode ser que o juiz atenda um pouco em relação à baixa de custos, mas não atenda em relação à perda de conteúdo e atenda em relação à baixa dele financeira. E desça mais do que 30%, se for o caso, não tem problema, porque, como eu disse a você, é caso a caso, mas depende de prova. E a expertise, o conhecimento, a habilidade técnica para lidar com questões probatórias, para apresentar para o juiz os requisitos, os pressupostos necessários para a prestação jurisdicional de acordo com o pedido do seu cliente, quem detém é o advogado, é a advogada. Então entendam, por favor, que advogado não é despesa, advogado é investimento. Exatamente. Cíntia, linda, entrou aqui, eu disse, duas queridas. Cíntia, minha linda, o tempo não passa para ela, foi minha mestra. Eu sou apaixonada pela doutora Cíntia. Ela é parceira na coordenação e apresentação do projeto ESA Niterói em Movimento. Para quem não conhece, passa às terças e quintas, são lives às terças e quintas, no Instagram da ESA UAB, em que nós trazemos assuntos relevantes, assuntos do direito, assuntos que são atuais para amparar justamente os advogados e a sociedade com conhecimento necessário para a gente enfrentar essa pandemia. Estou vendo aqui também alguns amigos passaram aqui, doutor Eric Escapim Brandão, juiz aqui do nosso TJ, meu amigo, aliás, Stephanie e todo mundo, convido vocês a participarem do projeto ESA Niterói em Movimento da próxima terça, que seremos eu e o doutor Eric, né, Eric? Vamos falar sobre contratos de... Contratos de... gente, temos... Eric, um beijo. Perfeito, temos mais do que um beijo. Patrão, querido, que fez comigo na última terça-feira também, falamos sobre direito de família. Doutora Daniela Considera, doutor Walter Capanema, seja bem-vindo, meu amigo. Bom, vamos lá. Faltam 4 minutos, Stephanie. Gente, se alguém tem pergunta, agora é a hora. Senão eu vou ser obrigada a convocar a Laila para outra live, que falar com a Laila é sempre maravilhoso, é sempre uma delícia escutar a Laila falar. Se não, ela quiser fazer a consideração final, se despedir do pessoal, eu já vou te agradecendo por aqui. Você é sempre brilhante, sempre com uma forma muito clara, objetiva, gostosa de ouvir, fácil de entender, né? Essa pegada que eu gosto de trazer o direito para todo mundo. Então, te agradeço dispor do seu tempo, porque eu sei que você está super corrida com o curso, projeto, aula, live. Então, eu, da minha parte, só te agradeço. Pessoal, convoco vocês segunda-feira que vem eu terei uma live sobre racismo estrutural, explicar o que é racismo estrutural. Tá? Com o doutor Silvio, mas depois eu falo para vocês. Laila, aproveita, finaliza, faz os seus convites aí, e para mim, eu já vou ficando por aqui com vocês, te dando um beijo, um abraço. Sinta-se abraçado. Obrigada, eu vou agradecer a vocês de novo a oportunidade da gente ter esse bate-papo tão legal sobre um assunto tão relevante, tão importante nesse momento, que toca a maior parte das famílias brasileiras, né? A gente tem que entender, saber trabalhar com esse tema. Eu vou me despedir de você, vou me despedir de todos, agradecer a presença de todos, porque agora, gente, eu vou ter uma outra live no meu curso, vou até falar, tá? Posso falar? Pode falar, Debbie. Vou começar agora também às 19, uma outra live no meu curso, @expertise.curso. Nós vamos tratar sobre as normas de transição, né, sobre aquele plano de transição da cidade de Niterói, né, que já foi implantado pelo nosso prefeito. Nós vamos tratar sobre as questões jurídicas, sobre as questões práticas,
analisar como que isso afeta os contratos comerciais, enfim. Então, convido a todos, quem quiser assistir, @expertise.curso. Um beijo. Eu assisti, com certeza. Obrigada. Então, gente, muito obrigada a todos. Bom, boa noite, doutora Laila vai me beijar já, né? Na próxima live, mas eu que vou estar te assistindo lá. Queridas, um beijo para quem não vai mais ver live. Bom final de semana, doutora Laila. Vamos lá para outra live que eu quero te ver razão, como sempre. Obrigada, gente. Tchau, gente. Boa noite.